Boa noite. Convido todos a ficar de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, pergunto ao primeiro secretário se existe um quórum para iniciarmos o trabalho. Senhor Presidente, verificando o livro de presença, constatamos que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, darei início à sessão ordinária número 1090-21 da Câmara Municipal de Garapava. Peço a Edil Cecília Carolina que proceda a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada. Mateus 6,7. Não julguemos o próximo, não julgueis para que não sejas julgados, pois segundo o juízo, com quem julgar será julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós, porque olhas tu para o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não notas a trave do teu olho. Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar-te do olho um arqueiro, tendo tu no teu uma trave, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então terás para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as alcanquem com seus pés, e com que voltando-se contra vós, vos dilacerem. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata de 1820 da sessão ordinária, dia 16 de 5 de 2016 dessa Casa de Leis. Senhor Presidente, pela ordem. Pois não? Solicito a dispensa da leitura da ata, haja vista que todos os colegas vereadores já receberam pelo e-mail. Coloco o requerimento verbal do Edil João Gabriel em discussão. Coloque em votação o requerimento. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. O contrário, quer se levantar. Aprovado. Informo que, como todos os vereadores já receberam a cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a referida ata em discussão. Após a votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O contrário, queiram se levantar. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente apresentado pelo Executivo. Garapava, São Paulo, 13 de maio de 2016. Ofício número 180/16. Senhor Presidente, em atendimento aos preceitos legais, encaminho a Vossa Excelência cópia do balancete de receita e despesa desta Prefeitura referente ao mês de abril de 2016. Manifesto protesto de respeito e consideração. Engenheiro Carlos Augusto Freire, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Gilmar Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Garapava. 8.164.490 reais e 11 centavos. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente diverso. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ofício número 003/2016. RGFF5. Referência ao ofício número 101/2016. Câmara Municipal de Garapava.
Igarapava, 17 de maio de 2016. Prezado Senhor, com muita estranheza comunicamos que recebemos o ofício 101/2016 de 09/05/2016 emitido pelo vereador Ricardo Mateus, do qual se solicita esclarecimento sobre o não envio de resposta do ofício 052/2016, que versa sobre esclarecimentos da cobrança do serviço de coleta de esgoto efetuado pela Sabesp. O citado ofício versa também sobre a tomada de medidas judiciais cabíveis, dando um prazo de 15 dias para a referida resposta. Como forma de esclarecimento, estamos encaminhando ao anexo cópia do ofício 002/2016, RGFF 5, emitido em 8 de abril de 2016, em resposta ao ofício 052/2016 e protocolado nesta Câmara Municipal de Igarapava na data de 11 de abril de 2016. Solicitamos uma análise e apuração do fato ocorrido, como o Instituto de não ocorrerem mais problemas da mesma dimensão, eliminando assim toda e qualquer falta de comunicação entre as partes, bem como a referida resposta ao vereador Ricardo Mateus. A Sabesp, como empresa parceira que sempre foi e sempre preocupada com suas responsabilidades junto à sociedade garapavense, em especial as solicitações desta Casa de Lei, se coloca mais uma vez à disposição de Vossa Excelência e dos demais vereadores para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, referente a quaisquer assunto a ela ligados, bem como de apoio à comunidade, apoio ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável do município. Certo que temos nossa solicitação atendida, agradecemos antecipadamente, reiterando nossos votos de autoestima e distinto apreço. Atenciosamente, Vanderlei Pim, gerente do setor Igarapava. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Igarapava, Avenida Mogiana, 2994, bairro do Alto do Igati, Igarapava, São Paulo. Ao excelentíssimos vereadores de Igarapava, viemos por meio desta ante vós tão peculiar e boa acolhida, a comunicar que nos dias 26 e 27 de maio, sexta-feira e sábado próximo, estaremos recebendo em nosso município um grande evento cultural e turístico denominado Fraternal do Eixo Barreiros, onde todas as igrejas e Assembleias de Deus de nossa região se deslocam para diversas caravanas para a nossa cidade, onde já tem confirmado 5 ônibus para sexta-feira e 30 ônibus para o sábado. Na sexta-feira será o nosso templo, sede, e no sábado no Igarapava Esporte Clube. E solicitamos de vossas habitual interesse que possa estudar a possibilidade de apoiar moralmente tal evento que visa tirar jovens do mundo do crime e dos vícios e convertê-los ao Evangelho. Sem mais por momento, aproveitamos para lhe convidar para estar conosco prestigiando tal evento, onde vossa presença nos fará grandiosamente honrado. Aqui reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, bem como real apreço. Contaremos com a ilustre presença do deputado Cezinha de Madureira, em São Paulo, Igarapava, maio de 2016. Atenciosamente, pastor Heber Antônio. Casa da Amizade, Igarapava, Distrito 4547 Pro, Rua Miguel da Alçada 1700, CEP 14.540.000 Igarapava, ofício número 033/2016, Igarapava, São Paulo, 11 de abril de 2016. A Câmara dos Vereadores de Igarapava.
Castanho Marinho Malaquias e sua secretária Maiara Cristina Pinto Lacerda, venho muito respeitosamente solicitar a doação de uma prenda para o quarto chá beneficente da Casa da Amizade de Garapava, durante o qual acontecerá um grande show de prêmios. O evento será realizado na sede do Rotary Club de Garapava, no dia 5 de julho de 2016, a partir das 15 horas, e cuja renda será destinada às necessidades da comunidade carente do município. Na certeza de sermos atendidos, expressamos nossas mais elevadas estimas e consideração. Que Deus e Pai, neste termo, pedem deferimento de Garapava, São Paulo, 11 de abril de 2016. Angélica Castanho Marinho Malaquias, presidente. Maiara Cristina P. Lacerda, secretária. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, Gilmar Fernandes, indicação número 012-2016. O edil que essa subscreve a assina tem, de acordo com a norma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava a necessidade e conveniência de serem realizados estudos com a viabilidade de concluir o término da pavimentação da rua Manuel Pedro Pimentel nas proximidades de número 816 no bairro Vila Gomes. Justificativo: apresenta essa indicação em atendimento à solicitação de vários moradores do local. Ressalto também que o local está servindo de depósito de lixo e entulhos, o que facilita a proliferação de incêndios nas residências, trazendo risco de contaminações, além do mau cheiro. Essa medida é de salutar conveniência. Garapava, São Paulo, sala das sessões, 17 de maio de 2016. Cláudio Antônio Soares, vereador. Câmara Municipal de Garapava, São Paulo. Ata da reunião ordinária conjunta das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Aos 23 dias do mês de maio do ano 2016, nessa cidade de Garapava, estado de São Paulo, na sede própria da Câmara Municipal de Garapava, a Praça João Gomes da Silva, número 548, às 10 horas, com a presença dos vereadores Dr. Luiz Antônio Souza, Jair Gilberto Zinoto, Ricardo Mateus, Cecília Carolina Silveira Toledo, exceção feita aos edis Dr. Eurídio dos Alunos Soares da Silva e Rivaldo Esteves de Oliveira, que não se fizeram presentes, sendo todos membros exclusivos das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, e se reuniram ordinariamente para apreciar o projeto de lei 022/2016 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e de outras providências, e do projeto 007/2016 de autoria do edil João Gabriel Silveira, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de título de cidadania garapavense e contém outras providências. Após sob a presidência do edil Dr. Luiz Antônio Souza, foram abertos os trabalhos e ele nomeou como redator dos projetos de lei 022/2016 do Executivo e 007/2016 de autoria do edil João Gabriel, o edil Jair Xavier. O ato contínuo foi lido, o parecer jurídico do advogado legislativo por os projetos 022/2016 do Executivo e 007/2016 do Legislativo. Após nos termos do artigo 55, inciso 1º, o relator passou o seu parecer sobre o projeto de lei 022/2016 de autoria do Executivo. O projeto trata da lei das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 do município de Garapava, estabelecendo por ela a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício financeiro de 2017, as diretrizes gerais, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no que couber na Lei 43/20, na
na lei de responsabilidade fiscal e na lei orgânica do município. Exposto aos fatos, o relator, nos termos do artigo 55, inciso do regimento interno, conclui que o projeto de lei atende à legislação constitucional. Portanto, é legal, sua redação está perfeita, não há obras legais de sua aprovação. Assim conclui e votou pela aprovação da matéria em exame, considerando a completa do ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, parágrafo 3º do regimento interno. Em votação, eu parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Ato contido nos termos do artigo 55, parágrafo 1º, o relator passou o seu parecer sobre o projeto de lei 007/2016, de autoria do Edil João Gabriel. O projeto em suma visa estabelecer regras para a concessão de título de cidadania e garapamento, regulamentando com isso a concessão destas honrarias. Exposto aos fatos, o relator, nos termos do artigo 55, parágrafo 2º do regimento interno, concluiu que o projeto de lei atende à legislação constitucional. Portanto, é legal e sua redação está perfeita. Não há obras legais da sua aprovação. Assim, concluiu e votou pela aprovação da matéria em exame, considerando a completa do ponto de vista legal. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, parágrafo 3º do regimento interno. Em votação, e o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes nas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Após nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, depois de verificar a presença dos edis que compuseram a reunião desta comissão, deu a mesma por encerrada, determinando-se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada foi devidamente assinada por todos os presentes. Dr. Luiz Antônio Souza, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Cecília Carolina Silveira Toledo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ricardo Matheus, membro da Comissão de Justiça e Redação. Jair Xavier Vidot, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Palavra livre. Conselho aos edis, escrita a palavra por 10 minutos, por ordem de assinatura do livro próprio. Com a palavra, Cláudio Soares. Senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa presente, senhoras e senhores, meu boa noite. Senhor presidente, no meu entendimento, buscar verbas através de deputados estaduais e federais, apesar de ser uma atitude nobre do vereador, que consegue tal feito, e que merece ser elogiado por seu empenho e atitude, não está no rol das funções do vereador. No entanto, se o vereador não conseguir um centavo sequer, isso não significa nada. Isso não significa nada. Isso não quer dizer que o vereador que consegue verba é melhor do que o vereador que não consegue. Em minha opinião, não adianta nada o vereador conseguir R$1 milhão para o seu município e fazer um péssimo trabalho aqui no Legislativo. Uma coisa não justifica a outra. Por exemplo, quando o vereador tem que votar projetos tipo o parcelamento do prédio Garapaba, o vereador ganha R$1 milhão em verba, mas apoia o prefeito, sabe-se lá por quais motivos, a parcelar a dívida do prédio Garapaba. Vota o parcelamento do prédio Garapaba de 2, 3, 4 milhões de reais. Ao invés de
município com a verba que conseguiu, com a sua má atuação exercendo a sua função de vereador, ele arrebenta com o município. Agora, o vereador, ele tem obrigação de ter uma reputação ilibada. O vereador tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa reta, uma pessoa que possa servir de exemplo para os seus municípios, para os seus munícipes. Por exemplo, o vereador não pode comprar na madeireira do Itamar e não pagar. O vereador não pode comprar no Bertanha e na Macônia e não pagar. Por quê? Porque isso reflete de maneira negativa nessa Casa de Leis. Porque isso reflete de maneira negativa nos demais colegas vereadores. Já imaginaram a cena do vereador sendo acionado na justiça por dívida e ter que arrumar um advogado para se defender? Ou ser cobrado no meio da rua por dívida? Eu acho inadmissível o homem público ter esse tipo de conduta. Eu não tenho dinheiro, senhor presidente, mas se eu ligar para o Cláudio Amaral e falar para ele que eu comprei um terreno e que eu preciso de 50 caminhões de terra para aterrar o terreno, ele leva para mim no mesmo dia, sem perguntar o dia que eu vou pagar, porque sabe que eu vou pagar. Se eu ligar para o Itamar da Madeireira, para o Marquinhos Bertanha, para o Riquinho Bertanha, para o Fernando da Macônia e pedir 6 sacos de cimento para me encher uma laje, eles me levam no mesmo dia, sem perguntar quando eu vou pagar, porque eles sabem que eu vou pagar. A conduta de qualquer pessoa que exerce cargo público não precisa ser cargo político. Qualquer cargo público deve ser uma conduta de pessoa de bem, uma conduta a ser seguida por todos. Eu já falei aqui nessa casa e vou falar de novo. Não estou preocupado com a eleição. Sou pré-candidato a vereador, sim. Mas se a população guarapavense não votar em mim, não vou ficar chateado por isso. Eu tenho mais outras 2 profissões. Sou corretor de imóveis e sou advogado. Quando eu resolvi ser vereador, foi porque eu queria retribuir o que a cidade já fez por mim. Eu entrei na política porque gosto de lidar com pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas. O meu principal objetivo aqui foi ajudar a nossa população. E é por isso que eu sou muito criticado algumas vezes nessa casa. Mudando de assunto, senhor presidente, na sexta-feira da semana passada, eu juntamente com Vossa Senhoria, estivemos no lar da vovó Querubina, onde conversamos com alguns funcionários daquela instituição. Lá nos informaram que eles estão passando por uma enorme dificuldade para manter 87 crianças, todas do sexo feminino, que lá estão sendo atendidas diariamente. Disseram que eles recebem apenas R$ 750 do Estado e que para pagar as despesas com funcionários e alimentação, eles têm que vender pizzas e outras coisas mais. Disseram também que o dinheiro que seria doado todo mês pela Câmara Municipal de Garapava e que o prefeito do nosso município não concordou com o repasse, seria muito útil. Como vereador e como cidadão igarapavense, eu fiquei abismado quando disseram que nesses quase 4 anos o prefeito de nossa cidade nunca fez sequer uma visita naquele local e que todos os prefeitos anteriores, com exceção do atual, ajudaram aquela instituição. Vale ressaltar novamente que lá acolhe 87 crianças e que tem uma fila de espera de mais de 110 crianças. E que se tivesse o apoio do prefeito, não passaria por tanta dificuldade e poderia até aumentar a quantidade de meninas atendidas por aquela instituição. Algumas pessoas dizem que um dos motivos que o prefeito não quis
instituições foi porque ele acha que o legislativo queria apenas fazer política. Ele acha. Em minha opinião, se é política ou não, várias instituições de nossa cidade foram prejudicadas por essa atitude do prefeito, que sequer justificou o seu ato. Igarapava só vai realmente mudar quando seus políticos tiverem uma mente mais aberta e realmente trabalhar pensando em sua cidade e em sua população, e deixar de fazer tudo pensando apenas em voto. Senhor presidente, voltando ao parcelamento da dívida do prédio Igarapava, em 2014 foi votado e aprovado nesta casa o parcelamento da dívida do prédio Igarapava, parcelamento este de quase 3 bilhões de reais. Esse parcelamento do prédio Igarapava de quase 3 bilhões de reais, que já foi aprovado nesta casa em 2014, está de volta, para ser votado novamente porque continha irregularidades. O que me causa estranheza, senhor presidente, é que este projeto está nesta casa há algumas semanas e ninguém ainda comentou nada a seu respeito. Eu acredito que isso se deve ao fato deste ano ser ano de eleição. Eu gostaria, senhor presidente, que este projeto fosse colocado em pauta o mais breve possível, para que os vereadores que votaram favoráveis ao parcelamento da dívida do prédio Igarapava em 2014 e que estão com o prefeito não apenas nas horas boas, mas também nas horas difíceis, possam votar novamente favoráveis em 2016. Ou será que este projeto, agora, devido às eleições do mês de outubro, este projeto vai ser rejeitado? Eu confesso que estou curioso, senhor presidente, para saber se esse projeto vai ser aprovado novamente ou não nesta casa pelos novos colegas vereadores. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, informo que não há matérias a serem apreciadas na ordem do dia da presente sessão. Bom, eu também queria aqui falar algumas coisas. Primeiramente eu queria falar sobre o projeto do parcelamento, né? Onde a comissão entrou em contato comigo e disse que estava analisando assim, corretamente esse projeto para dar o seu parecer. Então, a semana que vem, eu acredito que as comissões já vai dar o seu parecer e esse projeto vai estar aqui na ordem do dia. E queria também aproveitar a ocasião e reforçar umas palavras que o Edil Cláudio Soares falou, que a gente fica assim até um pouco chateado e triste das vezes acontecer certas coisas que vem acontecendo, porque muitas vezes tem político que ele não entende o que é adversário político e o que é inimigo. Então parece que a gente sendo adversário, a gente tendo a bandeira, que às vezes não é a mesma bandeira daquela pessoa, então para essa pessoa a gente é inimigo. Então eu fico triste porque eu acho que eu estou aqui como presidente, procurando fazer o que é melhor, procurando olhar pela nossa população, e eu fiquei triste, eu até não ia falar isso, mas como o vereador tocou no assunto, eu vou voltar a falar, que eu fiquei muito chateado quando vieram me falar que o senhor prefeito, quando ele fez um acordo comigo para esse repasse das entidades que nós íamos repassar,
com o acordo dele, né? Ele disse que não iria repassar mais porque eu estava fazendo política. Então eu fiquei chateado, porque às vezes, entre nós aqui, vereadores, às vezes a gente tem até uns desentendimentos um com o outro, às vezes, porque aqui acho que todos nós estamos fazendo política. A gente faz política 24 horas. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui na nossa casa, que é a vereadora Cecília, que quando o pai dela durante o tempo que o pai dela foi vereador, ele sempre foi o mais bem votado de Garapava. Agora, por que ele era sempre o mais bem votado de Garapava? Porque ele fazia política, trabalhando, atendendo as pessoas. A gente não faz política só aqui dentro da nossa casa. Eu acho que nós fazemos política lá no nosso trabalho, como a Cecília faz, que foi muito bem, foi a vereadora mais votada. Como eu também fui o segundo vereador mais votado. Por quê? Porque a gente não faz política só aqui. Nós, acho que não é só nós, só eu e a Cecília, mas acho que todos nós temos condições de fazer política durante 24 horas. Eu acho que a política é feita, e quando é uma política boa, eu acho que não tem nada de mal. Eu acho que a política, quando ela é corrupta, aí sim eu acho que não deve ir para frente. Mas quando é uma política boa, não importa se é o Zé, o Mané, o João que está fazendo aquilo. Eu acho que o senhor prefeito foi muito infeliz quando ele falou isso, que não ia repassar esse dinheiro para as entidades, porque eu estaria fazendo política. E eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui tentando fazer o melhor para a nossa população. Então isso deixa a gente muito triste, porque eu acho que o senhor prefeito também, ele está fazendo a política dele. E quando ele faz uma coisa boa para a população, para a nossa cidade, ele está fazendo a política dele, é um direito que ele tem. Hoje mesmo até eu fiquei muito contente, uma pessoa me parou na rua e veio dizer para mim que ele levou um parente dele, Barretos, e essa parente ficou lá na casa de apoio de Barretos. Inclusive ele falou muito bem, disse que a casa de Barretos, esses dias, estava muito bem arrumadinho, foi muito bem atendido, tinha coisa lá para dar para os doentes lá para comer. E eu fiquei contente. E isso é uma coisa boa que o prefeito está fazendo, isso é uma política boa que ele está fazendo. Então eu não importa se amanhã eu estou levantando outra bandeira, o que eu gostaria é que ele fizesse coisa boa para a nossa cidade. E se isso a população achar que ele merece ganhar de novo, que ganhe, não tem problema. Eu acho que política é isso, gente. Eu acho que política nós precisamos mudar mesmo a política de Garapava. Eu acho que precisa de parar esse negócio de um puxar para o lado e o outro puxar para o outro. Nós não vamos a lugar nenhum. Então, gente, a gente fica triste, como o Cláudio disse, eu e ele nós estivemos lá na Vovó Campina. Realmente a gente vê lá um trabalho muito bem feito pela Adriana e seus funcionários, onde tem 87 adolescentes, onde ela está fazendo um trabalho sem receita nenhuma, por R$ 750 que o Estado manda para ela conseguir ficar com aquelas 87 crianças lá. Eles têm que fazer rifa, gente, por que a prefeitura não pode ajudar essas entidades? Eu acho que o prefeito ele tem que ter interesse. Nós, vereadores, nós temos que ter interesse de ajudar nossas entidades, nossas crianças. Então isso é triste, mas eu acredito que a mentalidade do nosso político vai mudar, gente. Eu acho que está na hora de mudar um pouco. Eu acho que a gente é adversário político, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas depois que passou, aquele que ganhou, nós temos que dar o apoio para ele, e ele também tem que dar o apoio para nós. Porque às vezes ele tem um Cláudio, às vezes eu dou razão para ele, porque quando ele fala que, às vezes tem um colega que vem da tribuna e fala que nós não, que tem certos vereadores que não trabalham. Mas nós aqui tentamos trabalhar assim, às vezes nós estamos sendo impedidos de trabalhar, mas todo
mundo aqui tem vontade de trabalhar, fazer algo de bom para a nossa cidade. Mas eu acredito que a gente vai mudar isso e, se Deus quiser, vem aí a eleição e vamos pedir a Deus que aquele que ganhar para prefeito tem que ter uma mentalidade mais aberta e quem sai ganhando é a nossa cidade, a nossa população. Antes de terminar a presente sessão, coloque-me na ordem do dia da próxima sessão ordinária em primeira discussão e primeira votação do projeto de lei 022/2016 do Executivo e em discussão e votação única do projeto de lei 007/2016 de autoria do Edil João Gabriel. Nada mais havendo a ser tratado